Curva ou fronteira de possibilidades de produção. Bom, hoje a gente vai trabalhar nessa aula sobre o conceito da curva de possibilidades de produção, o que a gente também pode chamar de fronteira de possibilidades de produção. O gráfico que apresenta essa curva mostra as várias combinações de produtos que a economia pode produzir potencialmente, dados os fatores de produção e a tecnologia disponíveis. Então, a curva de possibilidades de produção, ela é um gráfico, ela é representada num gráfico no qual estão representados, vamos dizer assim, as várias combinações de produtos que uma determinada economia, um determinado país, uma determinada estrutura produtiva tem capacidade de produzir, né, ou tem potencial de produzir, dados ou considerando todos os fatores de produção e toda a tecnologia que tem ali disponível para realizar essa produção. Essa curva ela representa a fronteira máxima que a economia pode produzir, dados os recursos produtivos limitados. Mostra alternativas de produção da sociedade, supondo os recursos plenamente empregados. Então, é o limite máximo de produção de uma economia, considerando que todos os recursos econômicos estão sendo plenamente empregados. Ou seja, se a gente utilizasse toda a mão de obra, todo o capital, toda a matéria-prima, todos os trabalhadores, todas as fábricas, né, construídas, todas as plantas construídas aí de fábricas, todas as máquinas, todos os equipamentos e todas as matérias-primas, qual seria a capacidade ou qual seria a quantidade máxima de produtos que a gente conseguiria produzir com esses fatores produtivos? É isso que mostra a curva ou a fronteira de possibilidades de produção. Então, nós temos aqui um primeiro modelo. Nesse modelo, nós exemplificamos o seguinte: temos dois bens, o bem Y e o bem X, que são produzidos em uma determinada economia e que utilizam em conjunto todos os fatores de produção. Então, o gráfico está representando aqui, ó, no eixo Y, a quantidade produzida do bem Y, certo? Quando eu produzo tudo do bem Y, eu não produzo nada do bem X. Olha, o eixo Y é o bem Y e o eixo X nós temos a quantidade produzida do bem X. Se eu produzir o máximo ou utilizar todos os meus fatores produtivos na produção do bem X, não vai sobrar nada para me produzir de bem Y. Só que em cima dessa curva eu tenho aqui todas as combinações possíveis da produção de Y e de X que eu posso produzir com os fatores produtivos e a tecnologia disponíveis naquela economia. E isso pode ter várias combinações ao longo dessa curva aqui. Então, a curva mostra as alternativas, o trade-off da sociedade, ou seja, a obtenção de uma coisa está sujeita a abrir mão de outra. Aí o conceito do nada é de graça. Para eu produzir pão, eu deixo de produzir rosca, se eu tiver uma quantidade de X de farinha de trigo e de outros fatores aí que eu vou produzir, né, para essa receita disponível. Se eu escolho produzir pão, vai faltar farinha de trigo para produzir rosca. Então, eu tenho que fazer uma escolha. Eu tenho aí, então, um trade-off que eu enfrento. Nada é de graça. Quando eu escolho produzir pão, significa que eu estou deixando de produzir rosca, por exemplo. A razão dessa curva ser uma curva côncava, né? Ou seja, ter esse formato aqui de uma curva côncava, vem da lei dos custos de oportunidades crescentes, devido à inflexibilidade dos custos de produção. Então, quanto mais eu invisto minha produção, por exemplo, entre rosca e pão, para produzir pão, significa que eu deixo de produzir cada vez mais roscas. Certo? Por quê? Se eu produzir metade da massa de pão, outra metade de rosca, eu vou ter uma determinada quantidade. Agora, se eu pego 70% de toda a massa e produzo o pão, sobra 30% apenas da massa para produzir rosca. Ou seja, eu deixei de produzir uma quantidade maior de roscas. Isso é uma exemplificação do custo de oportunidade crescente.
O meu custo de oportunidade para produzir pão é a quantidade de rosca que eu deixei de produzir, por exemplo. Então, dadas como inalteradas as capacidades tecnológicas e de produção de uma economia, e estando o sistema a operar a níveis de pleno emprego, ou seja, utilizando toda a sua capacidade produtiva, a obtenção de quantidades adicionais de determinada classe de produto implica necessariamente a redução das quantidades de outra classe. Em resposta a constantes reduções impostas à classe que estará sendo sacrificada, serão obtidas quantidades adicionais cada vez menos expressivas da classe cuja produção estará sendo aumentada, devido à relativa e progressiva inflexibilidade dos recursos de produção disponíveis e em uso. Então, considerando aqui os pontos da curva da possibilidade de produção, representam as possíveis combinações dos fatores de produção na obtenção dos bens X e Y. Então, olha aqui, o ponto A, observa aqui no gráfico, onde está o ponto A? Está embaixo ou abaixo da curva de possibilidade de produção. Nesse ponto, essa economia tinha condição de produzir muito mais, tanto do item Y quanto do item X, do que ela realmente produz. Significa que essa economia está trabalhando com uma capacidade ociosa. Ela está sendo ineficiente na sua produção porque tem recursos disponíveis que não estão sendo utilizados. Neste ponto, no ponto A, o custo de oportunidade é zero, pois não é necessário o sacrifício de recursos produtivos para aumentar a produção de um bem, ou mesmo dos dois bens. Porque eu posso aumentar tanto a produção de Y quanto a produção de X. Então, eu tenho tudo isso aqui de capacidade de produção, mas eu estou produzindo abaixo da minha capacidade. Estou produzindo com uma capacidade ociosa. Tem capacidade a ser produzida ou fatores produtivos que podem ser utilizados que não estão sendo utilizados nesse momento. Então, essa economia está sendo ineficiente. Está deixando desempregados fatores produtivos que poderiam estar sendo empregados. Os pontos B e C não tem como produzir mais, sem reduzir a produção do outro. Então, combinações de produto e o nível de produto eficiente e pleno emprego. Então, quando eu estou aqui no ponto B, eu estou produzindo uma quantidade aqui do item Y e uma quantidade aqui do item X. Só que eu estou usando toda a minha capacidade produtiva, produzindo mais Y e menos X. Se eu passo aqui para o ponto C e escolho outro formato, então eu tenho uma quantidade maior do item X sendo produzido e uma quantidade menor do item Y sendo produzido. Mas eu estou utilizando toda a capacidade produtiva, não há como produzir além dos pontos B ou do ponto C, ou de qualquer outro ponto que poderia estar aqui em cima dessa curva. No nível D, aqui no ponto D, o que acontece? Eu tenho capacidade de produzir essa quantidade? Não. Por quê? Porque a economia só tem capacidade de produzir até aqui. Aqui pode ser um desejo, mas eu ainda não consigo alcançar esse ponto. O nível D, nível impossível de produção, posição inalcançável no período imediato, depende de fatores como a inovação tecnológica, por exemplo. Então, o ponto D, eu posso chegar nele? Posso. Como? Melhorando a eficiência das combinações dos meus fatores produtivos. Então, eu posso conseguir deslocar a minha curva de possibilidade de produção para cá, de forma que eu consiga produzir essa quantidade aqui de itens, tanto Y quanto X. Acontece que no atual momento isso é impossível, não há como realizar essa produção de forma com a tecnologia disponível no momento. Então, esse ponto D é um ponto impossível no curto prazo. O ponto A é um ponto onde há como crescer a produção, ou seja, estou trabalhando com capacidade ociosa, e o ponto B é o ponto máximo. O ponto B e o ponto C estão sobre a curva de possibilidade de produção, indicando que para eu produzir mais X ou menos Y, vou ter que fazer uma escolha, um trade-off entre produzir mais de um ou menos do outro.
porque eu estou utilizando toda a capacidade produtiva da economia. Os pontos da curva de possibilidades de produção representam as possíveis combinações dos fatores de produção na obtenção dos bens X e Y. Então, olha só, essa curva ela pode ter deslocamentos positivos e deslocamentos negativos. Olha só, deslocamentos positivos decorrem da expansão ou melhoria dos fatores de produção disponíveis. Quando acontece isso, há um crescimento econômico. Por exemplo, inovações tecnológicas. Com a mesma quantidade de insumos, obtém-se maior quantidade de produtos. Então, quando a gente tem uma inovação tecnológica que possibilita produzir com a mesma quantidade de fatores, uma quantidade maior de produtos, eu tenho, então, um aumento da produção sem aumentar exatamente os fatores produtivos. Eu tenho, nesse momento, um crescimento econômico. Então, eu saio dos itens aqui, aliás, dessa curva inicial aqui de possibilidade de produção, com a melhoria da tecnologia, eu consigo expandir essa produção para quantidades maiores dos produtos X e Y dessa economia. Mas também pode acontecer deslocamentos negativos nessa curva. Os deslocamentos negativos decorrem da redução, por exemplo, sucateamento das máquinas e equipamentos, ou talvez da progressiva desqualificação dos fatores de produção disponíveis, defasagem da mão de obra, quando acontece uma redução, sucateamento das máquinas e equipamentos, quando acontece alguma situação inesperada, um desastre ecológico, uma situação extra, né, que a economia não tá preparada e ela acaba sofrendo impacto. Então, a gente pode até dar um exemplo atual agora disso. O que aconteceu? Vamos imaginar que aqui, esse gráfico, representasse o Brasil. Vamos colocar por inicialmente o Brasil. E que a gente estava produzindo com essa capacidade produtiva aqui, da primeira curva, né, onde tem os pontos B e C. Aí, o que aconteceu de janeiro para cá? Aconteceu uma explosão do coronavírus no mundo, né? A Covid-19 invadiu aí as economias mundiais, né? A questão de saúde do mundo, que vem atacando diretamente a questão econômica. Como nós não temos capacidade para lidar com essa situação e manter a produtividade econômica da forma como ela era antes, por quê? Porque as pessoas não podem estar o tempo todo trabalhando, se interagindo, se movimentando nas cidades, participando dos processos produtivos. Isso teve que ser reduzido. Automaticamente, o que está acontecendo é um deslocamento negativo na nossa curva de possibilidade de produção. A economia está produzindo menos do que ela produzia antes da pandemia. Então, a nossa curva de possibilidade de produção nesse momento está recuada. Nós temos capacidade de produzir menos do que a gente produzia antes, devido a essas circunstâncias externas que aconteceram e que estão influenciando aqui a economia. Então, olha só. O custo de oportunidade, o custo alternativo, o custo implícito, né, da produção. O que é isso? É o grau de sacrifício que se faz ao optar pela produção de um bem, em termos da produção alternativa sacrificada. O custo de alguma coisa é o que você desiste para obtê-la. Então, nós temos aqui trade-offs. Na curva, quando a gente vai de B para C, na curva aqui, ó, observando o gráfico, vamos imaginar que no ponto B a gente produzia 150 unidades de X e 450 unidades de Y. Se eu decido produzir, ao invés de 150 unidades de X, eu resolvo produzir 200 unidades de X, automaticamente eu vou reduzir a minha produção de Y de 450 para 250. Então, eu tenho um custo de oportunidade aqui, seguinte,
A partir do momento que eu aumento a minha produção de X, eu reduzo a minha produção de Y. Por quê? Porque eu estou trabalhando com toda a minha capacidade produtiva. Então, de C para B, se eu vou aqui no invertido, o custo de oportunidade de 200 unidades de X é de 50, aliás, de 200 unidades de Y, que é, eu produzia 250, aumento a produção de 200 Y e vou para uma produção total de Y de 450, então eu aumentei em 200. Para eu aumentar em 200 a produção de Y, eu tenho que diminuir de 200 para 150 a minha produção de X. Então, eu tenho que o custo de oportunidade de sair do ponto C e ir para o ponto B, né? Eu tenho o custo de oportunidade para produzir 200 unidades de Y é de 50 unidades de X. Eu deixarei de produzir 50 unidades de X para poder produzir 200 unidades. Aliás, deixarei de produzir 50 unidades de X para produzir 200 unidades a mais de Y. Então, por enquanto, esse é o conceito aí da nossa curva de possibilidades de produção, certo? Essa curva representa a capacidade máxima de produção da economia num determinado momento, mas ela não é fixa, ela pode ser ampliada através da melhoria tecnológica, mas ela também pode sofrer algum impacto negativo e ser reduzida por causa de algum evento externo aí à economia, né? Um desastre ambiental, uma questão de saúde, como a gente está vendo agora, alguma situação, tipo, vamos supor, uma guerra, um terremoto, uma dificuldade em manter o mesmo nível de produção. Então, nesse caso, a gente tem que a nossa curva de possibilidade de produção ela pode ser aumentada. E a economia, ela busca um pouco isso. Ela busca trabalhar utilizando toda a sua capacidade produtiva, almejando aumentar essa capacidade, ou seja, expandir os seus recursos econômicos. Então, por quê? Porque quando a gente pensa em economia, as noticiários da televisão, os discursos do governo, né, da área econômica do governo, é sempre em busca do crescimento econômico. Quando a gente fala em crescimento econômico, nós estamos falando em expansão da nossa curva de capacidade de produção. Nós estamos tentando dizer o seguinte: eu quero aumentar a minha capacidade produtiva, eu quero produzir mais do que eu produzo hoje. E essa é a busca pelo crescimento econômico, deslocar para a direita ou deslocar positivamente a curva de possibilidade ou a capacidade produtiva da economia. Quando acontece o inverso, nunca é por algo desejado pelos planejadores ou pelos economistas ou pela população em geral. Quando essa curva vai para a esquerda, geralmente é algo negativo que aconteceu, que fez com que a economia tenha sido retraída, com que ela não consiga manter o seu nível de produção e produza menos do que produzia antes. E isso é uma situação não favorável, não desejada, certo? Na economia. Então, a nossa curva de possibilidade de produção, ela mede isso. E, além disso, ela nos informa qual é o custo de oportunidade, né? Qual é o custo de trade-off que a economia tem. Quando ela escolhe produzir mais de um bem, ela automaticamente tem que produzir menos do outro se ela estiver produzindo no nível máximo da capacidade produtiva. E também que nós temos capacidade de expandir essa produção, ou pode acontecer alguma coisa que essa produção caia. O ideal é manter o nível de produção tendendo para a expansão produtiva, certo? É isso que a economia busca. Então, por hoje, por essa aula, a gente acaba por aqui, falando sobre a fronteira de possibilidade de produção. Espero que vocês tenham compreendido bem aí o conceito e a gente possa, então, trabalhar um pouquinho e passar para o nosso próximo tópico. Até mais!